Seja bem-vindo ao canal Replay Audiolivros. Você já pensou em transformar seu conhecimento em um livro? Já pensou em como seu conhecimento pode virar um curso? Talvez a liberdade financeira esteja mais próxima do que você imagina. Na descrição deste vídeo eu deixarei os links para que saiba mais. Boa leitura e sucesso em seus empreendimentos. A Arte da Guerra, Sun Tzu. O verdadeiro objetivo da guerra é a paz. O livro A Arte da Guerra foi escrito por volta de 481 a 221 anos antes de Cristo, e é considerado um ótimo referencial de liderança até nos dias de hoje. Recentemente, ele foi adotado como manual de estratégia por empresários de todo o mundo. Foi muito lido pelos melhores generais da atualidade. O livro fala sobre técnicas de liderança para obter a vitória na guerra, mas pode-se também aplicar na vida comum das pessoas, seja no âmbito profissional ou pessoal. 1. Avaliações. A guerra é de vital importância para a nação. Existem 5 coisas que devemos conhecer para prever como uma guerra terminará. 1. Caminho. Aquilo que faz com que o povo esteja em harmonia com seu líder, seguindo-o onde for, sem ter medo do perigo, da vida ou da morte. 2. Tempo. É a mudança das estações. 3. Terreno. São as distâncias, a facilidade do movimento, os espaços e as chances de sobreviver. 4. Liderança. Sabedoria, sinceridade, humanismo, coragem e disciplina. 5. Regras. Organização, hierarquia e provisão. Quem conhece essas regras vence a batalha e quem não sabe, perde. O líder sábio cria situações favoráveis numa batalha. Para vencer a guerra, deve se basear no engano. Finja ser franco quando puder atacar e ser forte quando não puder. Ataque o adversário quando ele estiver desorganizado. Evite atacá-lo quando ele estiver preparado. Confunda-o e desconcentre-o, fazendo com que ele se irrite. Estimule a arrogância dele, simulando fraqueza. Calculando bem, aumentamos a probabilidade de vencer, pois quem avalia as situações, os riscos e recursos, verá o resultado surgir com clareza. 2. O combate. O general que compreende a guerra é o ministro do povo e o protetor da nação. Mesmo que estejamos ganhando uma batalha, não podemos demorar muito para terminá-la ou nossas tropas irão se desanimar e perder a motivação. Se as tropas estão cansadas, suas armas gastas, seus mantimentos acabando e a vontade já se foi. O cenário poderá mudar, as coisas ruins poderão aparecer e as más influências dos inimigos se manifestarão. Guerra longa nunca é benéfica para ninguém. Todos os envolvidos sofrem e gastam muito mais recursos. Um bom general é aquele que se mantém à custa do inimigo. Em uma guerra, o mais importante é alcançar a vitória e não ficar persistindo no caminho até ela. 3. Estratégia de ataque. A habilidade suprema não consiste em ganhar 100 batalhas, mas sim em vencer o inimigo sem combater. Como regra geral, é melhor conservar um inimigo do que destruí-lo, pois a vida e os recursos têm muito mais valor do que a morte e a destruição. É fundamental primeiro destruir os planos do inimigo, depois as suas alianças e, se necessário, por fim, ataque suas tropas. Quem ataca com pressa ou fúria, sem se preparar direito, vai perder muitos soldados sem necessidade. O verdadeiro líder domina um exército sem lutar, conquista uma cidade sem cercá-la e derruba um governo sem demora. 3 formas de um governante levar o exército ao desastre. 1. Ordenando avançar no momento de se retirar, ou se retirar no momento de avançar. 2. Interferindo em assuntos militares, que são a especialidade de outro, atrapalhando o especialista do assunto a desenrolar aquela situação. 3. Se intrometendo na cadeia de comando, ignorando seus problemas e instaurando a incerteza entre os oficiais. Conheça não apenas a si mesmo, mas também ao inimigo, e então, em todas as batalhas, você nunca correrá perigo. 4. Preparação. A invencibilidade está na defesa, a vulnerabilidade no ataque. Ser invencível significa conhecer a si mesmo, ser vulnerável significa conhecer ao outro.
No momento desfavorável, defenda-se. Já no momento de abundância, ataque o inimigo. O que é conhecido por todos não pode ser considerado sabedoria. Um exército vitorioso primeiro ganha e depois luta. Já um perdedor luta primeiro e tenta alcançar a vitória depois. As regras da lei da guerra são 5: mensuração das coisas, avaliação, cálculo, comparação e vitória. Mas tudo é uma questão de estar preparado por meio de planejamentos estratégicos. 5. Propensão. Governar sobre muitos é o mesmo que sobre poucos. É uma questão de organização. Tornar um exército capaz de lutar contra o inimigo com a certeza de que não perderá aquela batalha é apenas uma questão de método. Existem os métodos tradicionais e os não tradicionais. É necessário dominar habilidades de ataque inesperado pelos outros. São infinitos como o céu e inesgotáveis como os rios. Ordem ou desordem? Depende de como se organiza. Covardia ou coragem? Depende da vontade. Força ou fraqueza? Depende da preparação. Aqueles que dominam a lei da guerra fazem com que o inimigo se mova segundo a sua vontade, criando situações desvantajosas para ele. Conseguem atraí-lo com ilusões de vitória e o emboscam numa armadilha fatal. 6. O cheio e o vazio. O bom guerreiro atrai o inimigo para si e nunca inicia o combate. Os que se adiantam e chegam primeiro ao campo de batalha esperando o adversário ganham vantagem. Os que chegam por último iniciam a batalha já esgotados. Procure atacar onde não há defesa. Defenda-se onde não parece que será atacado pelo inimigo. Seja extremamente sutil e misterioso. Não deixe com que vejam ou escutem seus passos. Controle o destino do inimigo sem ser percebido. Induza o inimigo a revelar suas estratégias sem que ele descubra as suas. Você estará concentrado e ele dividido. Uma vitória pode ser construída. Mesmo que seu exército seja numeroso, se não tiver o conhecimento sobre onde e quando será a batalha, não saberá se vai vencer. A perfeição de um exército se dá quando seus inimigos não sabem da existência dele e não o compreendem. Os espiões não o entenderão e ninguém conseguirá fazer estratégias e planos contra ele. Uma vitória não se repete, ela sempre se adapta e varia. Da mesma forma que a água se adapta por onde passa, quem alcança a vitória se adaptando às circunstâncias é genial. 7. Manobras. A guerra se baseia no engano, se faz pelo ganho e se adapta pela divisão e combinação. As manobras consistem em ter o domínio das distâncias e transformar os problemas em vantagens. Enganando o inimigo com vantagens ilusórias, podemos chegar antes ou depois dele. Esse é o domínio da estratégia da distância. Controle e concentre a atenção das tropas para que todos ajam e pensem juntos. Assim, ninguém tomará atitudes diferentes que possam colocar todos em risco. Essa é a regra para dominar a tropa. Controle a audição e a visão das tropas. Enfrente a desordem utilizando a ordem. Enfrente os agitados com calma. Isso é o controle do coração. As leis das manobras são: se ele foge, não o persiga. Não ataque suas tropas de elite. Não prove de sua comida. Não detenha um exército de volta para casa. Deixe sempre uma rota de fuga. Não persiga um inimigo desesperado. 8. As 9 mudanças. Por essas razões, o general sábio pondera, pesa o que há de favorável, de desfavorável e decide o que é mais acertado. Ao levar em conta o que é favorável, torna o plano executável. Ao levar em conta o que é desfavorável, soluciona as dificuldades. 1. Não acampe em terreno baixo. 2. Seja diplomático na fronteira e faça aliados. 3. Não fique em terra ruim. 4. Em terra inóspita, planeje. 5. Em campo de morte, lute. 6. Algumas vias não devem ser percorridas. 7. Alguns exércitos não devem ser atacados. 8. Algumas cidades não devem ser sitiadas. 9. Alguns terrenos não devem ser disputados. Motive os adversários com benefícios. Mantenha-os sempre ocupados. Não suponha que o inimigo não virá.
Esteja sempre pronto para recebê-lo. Seja invencível. 5 características que são ruins em um general. 1. Se for imprudente, morre logo. 2. Se for covarde, é capturado. 3. Se for exaltado, será humilhado. 4. Se for moralista, será difamado. 5. Se for bondoso, sofrerá. 9. Sobre a movimentação. Quando há inquietação entre os soldados, o general já perdeu sua autoridade. Uma tropa deve escolher permanecer em lugares altos e evitar os baixos, ficar na luz e fugir da sombra. Quando houver tempestades, espere até acalmar para prosseguir. Mensageiros com palavras doces estão se preparando para atacar. Mensageiros agressivos quer dizer que estão se preparando para fugir. Mensageiros com justificativas razoáveis provavelmente querem negociar. Se um inimigo pede paz sem uma proposta, está preparado para traí-lo. Se houver inquietação entre soldados, isso mostra que o general perdeu sua autoridade. Quando há reclamações e falta de disciplina, é porque o general perdeu até a lealdade dos soldados. Um líder deve evitar ser agressivo. Quando as tropas são castigadas antes de serem conquistadas, elas jamais obedecerão ao líder. Mas se nunca forem castigadas corretamente, serão insubmissas. Quando as ordens dadas forem confusas, as tropas serão desobedientes. Mas se as ordens forem claras, confiáveis e justas, elas serão cumpridas, e o líder e suas tropas andarão em comum acordo. 10. O terreno. O bom general cuida dos seus como crianças, e estes o seguem até o mais profundo dos vales. Trate os soldados como filhos, e estes morrerão ao seu lado. Os terrenos podem ser classificados em 6 formas. Acessível, terreno fácil em se deslocar. Tortuoso, terreno fácil de sair, mas difícil de entrar. Indeciso, terreno desvantajoso para ambos. Apertado, terreno estreito. Acidentado, terreno ruim. Distante, terreno largo. Para vencer é necessário que estude o inimigo, meça as distâncias presentes nos terrenos e avalie as dificuldades e perigos. Um bom líder avança sem desejar a glória, se retira sem ter medo de ser castigado, pois o seu maior desejo é proteger e cuidar. Sendo assim, ele terá muito valor. 11. Os 9 territórios. A velocidade é fundamental na guerra. Não se canse inutilmente, inspire ânimo em suas forças. Faça planos secretos e insondáveis. Perceba os feitos de bravura que fizeram a diferença e torne-os regra. A adaptação constante vai trazer sucesso para administrar as tensões. Um líder deve ser silencioso, sereno, insondável e imparcial. Ele modifica seus planos e ações a todo momento, para que ninguém saiba o que realmente está realizando. Consegue levar seus soldados ao limite de seus potenciais. Um líder deve sempre estar examinando tudo. Deve testar suas forças para saber com o que pode contar. Precisa sempre pensar em todas as possibilidades e treinar sua adaptação constante, no cheio e no vazio. Observe sempre os planos dos vizinhos, pois se não o fizer, poderá não conseguir alianças no momento em que precisar. Para fazer com que um exército se torne como um só homem, dê prêmios generosos. Faça o inesperado. Desse modo, motivará e terá o controle das tropas. Treine suas tropas sem que saibam que elas estão sendo preparadas. Coloque-as em situação de perigo que sobreviverão. É dessa forma que se torna possível um exército converter uma derrota certa numa vitória inesperada. Adapte-se e mantenha a ordem para vencer. 12. Ataque com fogo. Um soberano não pode convocar o exército só por raiva, e um general não pode lutar apenas por vingança. Uma pessoa com raiva pode recuperar a serenidade e o ressentido pode ser apaziguado, mas um estado arruinado não se recupera e os mortos não podem voltar à vida. Apenas vencer as batalhas sem ter aproveitado a experiência e o aprendizado é o mesmo que perder tempo. Um líder deve sempre agir apenas dentro dos interesses do Estado, mas se não puder vencer, nem lute. Por isso o governo sábio é prudente e o bom general é ponderado. Assim o exército será mantido preparado e firme, e o Estado permanecerá seguro. Por isso se diz, bons governantes deliberam planos, e bons generais os executam.
13. O uso de espiões. Somente um soberano sábio e um general habilidoso são capazes de utilizar pessoas inteligentes como espiões e empregá-los, garantindo a realização de grandes feitos. Perseguir uma vitória durante anos numa batalha decisiva, desejando apenas riquezas, posições e status, é ignorância e imprudência. Ninguém sabe onde, quando e como os espiões estão exercendo suas tarefas. Por isso são considerados uma das armas mais preciosas. Quem não é justo, sensível, sábio ou esperto não poderá usar espiões. Precisa ser delicado e sutil para conseguir informações deles. Na guerra, as operações secretas são o que mais influencia as movimentações das tropas. Insights. Mesmo passando muitos séculos, as ferramentas para influenciar e liderar pessoas são muito parecidas. Aquele que trata seus liderados como filhos alcança o respeito, a lealdade e a admiração. Interessante como é fácil comparar um cenário de guerra com um cenário empresarial. Sempre poder contar com aliados faz a diferença. Quando estamos preparados para as tempestades da vida, conseguimos enfrentá-las com mais coragem e menos sofrimento. Testar as habilidades a ponto de descobrir os potenciais é de extrema importância para conhecer melhor sua equipe. Nos dias de hoje passamos por diversos tipos de terrenos e nem notamos a diferença, mas depois sentimos as consequências. Neste livro você aprendeu que até nos dias de hoje ainda vivemos várias guerras no dia a dia, seja no trabalho, na família, nos estudos ou até mesmo dentro de nós. Mas existem ferramentas que nos ajudam a vencer uma batalha de cada vez, que se conseguirmos passar pelas tempestades e terrenos diversos, conquistaremos aliados e territórios. Sendo o general de nossas vidas, com respeito, lealdade e flexibilidade, conseguiremos alcançar a vitória dessas guerras com sabedoria, planejamento e controle. Devemos ser o líder que gostaríamos que nos liderasse.